Vamos entender como é que são essas reações de oxirredução. Primeiramente, a gente relembra o que é a oxidação e o que é a redução. Então, a oxidação, gente, significa dar elétrons. Redução significa próprio nome, redução ou reduzir. Esse Ré aqui nos dá a ideia de receber elétrons. Então, agora a gente vai entender como são essas reações de oxirredução. Então, gente, lembrando, os átomos, eles tendem a doar elétrons e alguns átomos tendem a receber esses elétrons, tá? Então, vamos entender primeiramente as reações de oxidação. Primeiramente, eu peguei um átomo aqui, que é o zinco. Então, tá aqui o zinco, ó. O zinco, ele tem o símbolo Zn, tá? Gente, esse zinco aqui, ele é o zinco metálico. É como se eu pegasse uma barra de zinco e fosse colocar ele para um procedimento de oxirredução. Então, o que o zinco vai fazer, gente? Ele vai realizar oxidação, ou seja, ele vai doar elétrons, tá? Então, tá aqui o zinco, ó. Então, ele vai doar, vamos supor que ele doa 2 elétrons. Tudo bem, gente? Pessoal, uma coisa importante. O átomo, quando ele está na sua forma neutra, no caso, os metais, o metal, ele tem a carga zero, ou seja, ele nem tem elétrons demais e nem prótons demais, ele está equilibrado, ele tem cargas elétricas equilibradas. Então, o zinco, na sua forma metálica, ele tem a bolinha em cima, identificando um zero, tá? Só que aí, gente, o que acontece? O zinco, ele vai perder os seus 2 elétrons. Vejam que os elétrons, eles têm carga negativa, ou seja, o que isso quer dizer? Se o zinco, ele não tinha nenhuma carga e ele vai perder 2 elétrons, quer dizer que ele vai se transformar em um zinco positivo. Como ele perdeu 2, vai ficar 2 mais. O que esse 2 mais está querendo dizer, gente? Está querendo dizer que ele perdeu 2 elétrons, por isso ele ficou positivo. Então, imagina só aqui, ó. Nós temos um átomo, ele tem 2 prótons e 2 elétrons. As cargas estão equilibradas. Então, nesse momento, a gente diz que a carga desse átomo é 0. Agora, se eu pegar um outro átomo, e vou colocar agora 3 mais e 2 menos. O que aconteceu aqui, gente? Aconteceu que esse átomo aqui, ele tem um excesso de carga positiva. Como ele tem 3 positivos e 2 negativos, ele fica com a carga positiva aqui. Agora, se esse mesmo átomo, ele tiver apenas 2 positivos e 3 negativos, quer dizer que ele tem um excesso de carga negativa, então ele fica com um menos aqui em cima. O zinco aconteceu da mesma coisa. Aqui, ele tinha a mesma quantidade de prótons e elétrons. Quando ele deu 2 elétrons, ele ficou com excesso de prótons no seu núcleo. Por isso que ele fica com essa carga positiva. Bom, pessoal, e o que é essas cargas aqui em cima desses átomos, né? Pessoal, essas carguinhas nós chamamos de NOx. Mas o que raios é esse NOx, né, gente? Pessoal, o NOx é o número de oxidação, ou seja, é a carga que o átomo adquire após doar ou receber elétrons. No caso aqui, qual é o NOx do zinco metálico? 0. E qual é o NOx do zinco após ele doar os elétrons? Mais 2. Então, essa carguinha aqui, gente, nós chamamos de NOx. Então, vejam só. De 0 para mais 2, pessoal, o que aconteceu? Esse NOx aumentou ou ele diminuiu? Se a gente for olhar aqui, ó, nessa linha, a gente coloca aqui o 0. Para frente, nós temos cargas positivas, né? O mais 1, mais 2, mais 3. E para trás, nós temos números negativos. Como estava em 0 e foi para mais 2, ó, foi de 0 para mais, o que aconteceu é que o NOx aumentou. Então, ó, de 0 para mais 2, o NOx aumentou. Quando o NOx aumenta, a gente diz que o átomo oxidou. Vamos fazer outro exemplo. Peguei o átomo de cobre. O cobre, gente, ele é um metal também. Então, eu vou pegar aqui uma barrinha de cobre.
Então, aqui, gente, é o cobre metálico, ele tá neutro. Ou seja, a mesma quantidade de carga positiva é a de negativo, por isso que tem o 0. Só que aí esse cobre vai oxidar, ou seja, ele vai dar os seus elétrons. Então, eu digo que ele deu 2 elétrons. Pessoal, quando ele deu 2 elétrons, como ele perdeu carga negativa, ele vai ficar com excesso de carga positiva, então ele fica com mais aqui, ó. O que aconteceu novamente, gente? Vamos analisar o NOx? Olha só, o NOx do cobre aqui era 0, depois ficou mais 2. De 0 para mais 2, pessoal, o NOx, ele aumentou ou ele diminuiu? Olha aqui, ó, de 0 para mais, quer dizer que aumenta. Então, o NOx aumentou. Logo, a gente conclui que o cobre oxidou. Vamos pegar agora, gente, uma barra de ferro, tá? Nós temos ferro metálico, então ele é neutro, bolinha. Aí, gente, o ferro decidiu perder elétrons, ou seja, ele vai doar os seus elétrons, tá? Então, ó, setinha, o ferro acordou com vontade de doar os seus elétrons, então tá aqui, ó, 2 elétrons. Quando o ferro perdeu esses 2 elétrons, pessoal, ele perdeu carga negativa, que é o elétron, e ficou com carga positiva. Ou seja, o que a gente observa? O NOx dele era de 0 para mais 2. Então, a gente vê aqui que o NOx aumentou. Logo, o ferro oxidou. Tudo bem, gente? Agora, a gente vai para as reações de redução. Pessoal, são reações bem parecidas, né? Então, na redução, ao invés do átomo doar elétron, na redução ele recebe, tá? Então, vamos pegar aqui como exemplo o gás oxigênio. O gás oxigênio, gente, quando ele está na sua forma O2, ele também vai ser um gás neutro, ou seja, ele nem tem muito elétron, nem tem muito próton. As cargas estão equilibradas, então o NOx aqui vai ser 0 também. Tá certo? Só que aí, gente, o oxigênio, ele não tem tendência de doar elétron, ele tem tendência de receber esses elétrons. Então, ele vai pegar os elétrons de alguém aí, de algum átomo, ó. Então, ele pegou aqui, ó, vamos supor, 2 elétrons. Então, esses elétrons aqui, gente, irão para o oxigênio. O que vai acontecer com ele, pessoal? Se ele tinha cargas iguais e ele recebe elétron, ele vai ficar com excesso de carga negativa. Então, o oxigênio que outrora tinha a bolinha, vai ficar assim, menos 2. Porque ele recebeu elétrons e ficou com excesso de carga negativa. Lembrando, gente, o que é mesmo essa carguinha aqui em cima do átomo? É o NOx. E o que é mesmo NOx, gente? É o número de oxidação, ou seja, é a carga que o átomo adquire após doar ou receber elétrons. Então, vejam que o NOx do oxigênio neutro era 0. Quando ele recebeu elétrons, ele ficou menos 2. Na reação de redução, o átomo recebe elétron. E o que vai acontecer com o NOx? O NOx diminui, pessoal. De que forma? Vejam aqui que o NOx saiu de 0 para menos 2. Estava aqui, ó, no 0 e foi para o menos 2. Vocês percebem que houve uma diminuição do NOx? Ou seja, o NOx diminuiu, logo ele reduziu. Se eu pegar aqui o ferro de novo, só que agora o ferro não vai estar mais na sua forma metálica. Ele vai estar na sua forma iônica, ou seja, ele tem íons aqui, ele tem carga. Gente, nesse caso, o ferro vai receber elétrons de alguém. Então, imagina que ele recebeu aqui 2 elétrons e esses elétrons vieram sobre o ferro. Como ele recebeu elétrons, agora o ferro vai reduzir. E ele vai virar o ferro 0. O que aconteceu com o NOx, que é essa carguinha aqui de cima? Vejam que ele saiu de mais 2 para 0. Então, vejam que ele estava aqui no mais 2 e ele veio para o 0. Ó,
Setinha para trás quer dizer que tá voltando, tá perdendo. Então, a gente vê que o NOx diminuiu. Sendo assim, a gente vê que o ferro reduziu. Então, gente, basicamente é isso. Então, vamos recapitular aqui, gente. O que a gente tem que fazer quando a gente vê uma reação de oxirredução? A gente vai olhar para o NOx daqueles átomos, ou seja, para a carga daqueles átomos. Se o NOx aumentou, aquele átomo oxidou. Se o NOx diminuiu, quer dizer que aquele átomo reduziu.